clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 185. Eu sou o Felipe Von Zuben e tem aqui comigo o meu amigo Arthur Cunha. Olá Felipe, olá ouvinte patriota. Patriots retornando da bye week, enfrentando uma partida dificílima contra o Philadelphia Eagles. Não foi lá dos jogos mais bonitos de se ver, mas como a gente diz aqui no jargão do futebol brasileiro, o importante são os 3 pontos. O professor falou, a gente trocou, arrumou lá, fez os 3 pontos e é isso aí. Vitória é vitória, não tem essa. Ainda mais de NFL, com um campeonato com poucos jogos, vitória é vitória, e isso é o que mais importa, seja se é a defesa que está ajudando, seja se é time especial, seja se o ataque está indo bem ou mal, vitória é vitória. Aí o que vem depois se arruma, mas tudo fica muito pior se tivesse sido com derrota. Então ainda estamos 9-1, as coisas ainda seguem bem, não podemos bobear para ter essa seed 1, mas o nível que a gente está, a situação que a gente está, a gente já vai entrar aí nesse ataque que não engrena, a gente está 9-1 e bem posicionado para ter uma seed 1, tamo no céu, a verdade é essa. Arthur, vamos aqui falar um pouquinho das notícias antes da gente entrar nesse programa, que aliás, se a gente gravasse 10 minutos antes, esse programa já ia sair velho, rapaz, quase que não dá tempo. Vamos começar com aqui o grande anúncio do Sr. Gronk, que fez uma graça aí, fez uma pegadinha do malandro, falou que ia ter um anúncio para terça-feira, depois da história que o Robert Kraft tinha pedido para ele voltar. Aí ele falou que ia ter um grande anúncio, e esse anúncio não tem nada a ver com o Patriots, não tem nada a ver com voltar, né? Não tem nada a ver com o Patriots, mas tem muito a ver com o Gronk, que é ele anunciando uma festa com seu nome lá em Miami, nas vésperas do Super Bowl. Ou seja, vamos ter a presença do Gronk no Super Bowl, só que não da forma que a gente gostaria, se os Patriots conseguirem alcançar mais uma final por mais um ano consecutivo. Então é de novo o Gronk dando aquela iludida no torcedor, como já vem iludindo aí nas últimas entrevistas, falando que não fechou a porta para voltar pro futebol e tudo mais. Mas bora ser sincero, galera, bora cair na realidade, a chance de Gronk voltar para essa temporada é 0. O cara marcou uma festa com o nome dele um dia antes do Super Bowl. Já era, né? Não tem mais o que pensar, já era. Pelo menos para esse ano, esquece, Gronk. Obrigado aí por tudo que você fez, vai festejar, que você é mais esperto do que quem tá passando dor lá dentro de campo. Basicamente é isso. Outra notícia que temos aqui, Arthur, Gunnar Olszewski, o receiver que estava trabalhando basicamente como retornador, foi para IR, colocado na IR, está fora da temporada com lesão, mais de uma lesão aí, né? Ele tá com problema tanto no posterior da coxa quanto no tornozelo, e é uma pena. O Olszewski foi talvez a principal história assim do training camp dos Patriots. Ele até brincou que poderia ter feito um filme sobre o que esse jogador passou. Ele chegou aos Patriots como cornerback, aí no training camp mudou ali para wide receiver, vinha também da segunda divisão do college football e conseguiu ficar no elenco. É uma pena que ele tenha se lesionado, ele ficou de fora das últimas 2 partidas, e para seu lugar nos retornos de punch, a gente teve aí o Mohamed Sanu, que até atuou bem na função, não pareceu assim muito confortável, até porque ele nunca tinha retornado punch antes, só que pareceu dar um pouco de conta do recado. Mas querendo ou não, é uma pena, até porque o Olszewski ele não atuava como wide receiver, só atuava basicamente no retorno de punts, e deixava os jogadores mais experientes, mais saudáveis, e também evitava risco de lesão para nomes como Edelman e o próprio Sanu. A maior questão é essa, né? A gente ficou feliz, tudo bem, o Olszewski não atuou como receiver, não recebeu passe, tem algum snap ou outro que ele entrou, mas não fez efeito nenhum, mas só o fato dele estar retornando, ele não estava retornando mal não, até que estava conseguindo algumas coisinhas, mas o fato dele deixar o Edelman de fora disso, e por exemplo o Sanu já é uma maravilha, porque é uma posição de risco grande.
Então, assim, ter o Sanu ali não é muito ideal também, mas vai ter que ser, não vai ter muito que acontecer não, até porque o outro jogador que normalmente, em casos, quando precisa, retorna é o Chang, que tá mais baleado do que qualquer outro. Então, assim, também lesões estão começando a montar pilhas aí nesse time dos Patriots e vamos ver até onde vai, torcer para não acontecer nada com o Sanu e provavelmente vamos ver aí se vão pôr o Edelman, se vai continuar o Sanu mesmo. Fica essa questão agora. Então o Gunnar Olszewski está fora da temporada pro resto dessa temporada. Última notícia aqui, Arthur, é uma boa notícia, já todo mundo esperava, que é o Isaiah Wynn, o left tackle, né, o tackle ali da linha ofensiva, ativado de volta pro elenco, né? Boa tá sendo até um eufemismo para as condições da linha ofensiva dos Patriots nessa temporada. Para mim foi uma ótima notícia, crucial para o desempenho da nossa OL no decorrer do ano. O Isaiah Wynn, que só jogou uma partida e meia na carreira, nem até foi uma partida e meia, ele jogou contra os Steelers muito bem na semana 1 e logo no primeiro quarto, na semana 2 contra os Dolphins, já acabou lesionando lá o dedo do pé e com isso ficou fora de todos os jogos até então da temporada e agora finalmente foi ativado e já está disponível para enfrentar os Cowboys. Pois é, a grande questão agora é o Wynn ficar saudável também. Já teve vários problemas, muita gente já está chamando dele de ser jogador de vidro. Vamos ver o que acontece com o Wynn. Eu acho que a gente já vai falar melhor dessa questão da linha ofensiva, tudo, mas o Wynn é sim uma adição, é uma melhora para essa linha ofensiva. Vamos só torcer para ele não ter problema nenhum e conseguir terminar essa temporada. Vamos começar nosso papo aqui, Arthur, desse Patriots e Eagles. Bom, como eu falei no começo, vitória, ponto. Agora a gente entra nos detalhes aqui. Um jogo que a gente tem que falar. A gente normalmente, Arthur, vem falar aqui de Special Teams quando dá problema. Mas quando o Special Teams vai bem, como foi nesse jogo, a gente tem que falar. Seja Nick Folk acertando todos os chutes e até fazendo a gente esquecer por um momento que a gente já teve problemas nessas horas. E ele, pra mim, ali, o que fez 9 pontos dos 17. Então, ele foi super importante nessa vitória. Mas também o Bailey, Jake Bailey, junto com a unidade ali, Matthew Slater, o pessoal todo, o carinha novo que eu esqueci o nome, trabalharam muito bem também em posicionamento de campo, às vezes que o ataque entrava, não fazia nada, fazia um train out, o Bailey e os caras iam lá e colocavam o Eagles de volta com as costas na parede. Que diferença que faz isso, né? Sim, sem sombra de dúvidas. E até tá engraçado nessa temporada, o sentimento vendo o jogo foi com o nosso ataque tão inconstante. Eu tô, assim, meio que me acostumando a meio que comemorar com os punts dos Patriots. Eu tô gostando de ver os Patriots puntear, principalmente o Jake Bailey. Ele tem ali uma perna formidável, como todos os jornalistas que acompanhavam o training camp dos Patriots já comentavam. E assim, ninguém lembra de Ryan Allen. O Ryan Allen, pra quem não sabe, até passou um tempão de tempo sem time. Veio assinar agora com o Atlanta Falcons, salvo engano. E assim, Jake Bailey tomou sua vaga sem dó nem piedade e vem mostrando por quê. Os jogadores até no vestiário comentam que o Bailey nem parece que é um calouro pela maturidade que já tem e pelas atuações também que vem tendo. E ali assessorado ainda mais por dois gunners, possivelmente os dois melhores gunners da liga, que é o Matthew Slater e o Justin Bethel, que chegou aí já nos meados da temporada, as coisas ficam ainda melhores. E nisso resulta, claro, em péssimas condições para começar o drive das outras equipes. Não tem o que falar, cara. Que aquela coisa de que o Bill Belichick dá valor, dá importância pro Special Teams, é nessa hora que a gente vê. É num jogo desse que a gente vê. Claro que todo mundo sente falta do Allen, ele era um baita de um punter também, mas com o valor do Bailey e o que ele vem fazendo, não tem o que pensar nessa troca, na escolha que o Bill Belichick fez, acertada que ele fez. Não foi assim, podia ter sido uma cereja no bolo se o Bailey tivesse recuperado aquele fumble, aí ele ia ter o jogo da vida dele, mas mesmo assim, mesmo não tendo conseguido pegar aquela bola, um baita de um jogo pro Bailey e também pro Nick Folk. A gente que veio falar tão mal aqui de kicker, essas coisas, temos que falar. O Nick Folk foi lá, botou os 3 que tinha pra pôr, 9 pontos no placar. Pra mim, o mais interessante ainda é que ele não jogava na NFL desde 2017. Ele ficou 2 anos afastado da liga. Nesse meio tempo, ele teve até uma aparição pela
AAF, a Alliance South American Football, que foi uma liga ali que logo que acabou a temporada 2018 da NFL, teve ali um seu pico e tudo mais, só que acabou não dando certo. Só que o nosso querido Folk fez parte e teve até um bom desempenho. Só que depois disso sumiu de novo, não foi chamado por nenhum time, não estava aparecendo no radar. Os Patriots foram lá, fizeram um teste com ele, trouxeram pro elenco e tá dando certo. Ele até teve uma ajudinha nessa partida que não teve que chutar nenhum extra point, porque nosso único touchdown a gente foi para uma conversão de 2 pontos, mas mesmo assim acertou um field goal de 39 jardas. E vai destacar também que as condições não estavam favoráveis lá na Filadélfia, estavam ventando demais no estádio. Vamos dividir hoje por setores, que eu acho que é mais fácil. Na verdade, os últimos programas até a gente está dividindo porque tá uma discrepância tão grande entre defesa e ataque que é melhor, não dá nem muito para encaixar os assuntos para tentar conversar de um jeito misturado. Vamos falar um pouquinho da defesa, por mais que a gente sabe que vocês querem ouvir sobre o ataque, mas a gente tem que falar dessa defesa também. Arthur, começou quase que num sustinho ali, né, meu? Porque sofrendo ponto, com uma falta boba do Jason McCourty no começo, aí aquele drive de 95 jardas que parecia que foi, nossa, vai ser mais um jogo igual ao do Ravens, onde não vai rolar nada. Mas no final das contas, uma conversa, um xinguinho do Bill Belichick, não precisou nem ir pro intervalo. Depois desse drive de 95 jardas do Eagles, virou outra defesa, né? Realmente, o começo foi bem preocupante para os Patriots, para a defesa patriota. Como você disse, esse drive foi de 9 minutos e 33 segundos. Foi o drive mais longo que os Patriots cederam na temporada. E eu lembro que no podcast anterior a gente comentou que o Baltimore Ravens tinha conseguido os 2 drives mais longos até então na temporada. Aí 2 semanas depois, porque a gente teve a bye, né, já vai o Eagles e bate esse recorde dos Ravens. Então assim, parecia que a conversa durante esse tempo de folga não tinha surtido efeito, mas só que depois disso a defesa entrou no lugar, encaixou, e aí foi tchau e benção. Mais uma atuação de gala, principalmente ali da secundária dos Patriots. O Stephon Gilmore teve um número assim espetacular, vou passar aqui para vocês. De 7 passes lançados na sua direção, no homem que ele estava marcando, apenas 2 foram recebidos para 10 jardas e com um rate de 39,6. Esse rate de 39,6 é o mesmo se o quarterback adversário, no caso o Carson Wentz, desse spike em todas essas jogadas. Então assim, o Gilmore realmente é uma ilha e é o melhor CB da NFL. E não é a primeira vez que a gente vem falar isso aqui do Gilmore com esse tipo de informação. Não é a primeira vez que ele faz isso, que ele gera um rating pior do que se o quarterback jogar todas as bolas pra fora. O nível dele é absurdo. E como você falou, da secundária inteira, mas foi interessante como eles trabalharam com... no preview a gente falou bastante disso, que as duas coisas principais para essa defesa eram o front seven, principalmente a linha defensiva, trabalhar bem contra a boa OL de Filadélfia e dar um jeito no Hurts, que é o principal jogador deles, principalmente sem o tanto de gente que eles tinham lá, sem o Jackson, sem o Agholor, tinha uma pancada de gente fora. Então, assim, era trabalhar contra essa OL deles e trabalhar contra o Hurts. E uma coisa que eu achei interessante, que é o que se procura numa defesa, e essa defesa dos Patriots pode fazer isso, é não fazer uma coisa simples só. Por exemplo, vai ser o Gilmore o jogo inteiro em cima do Hurts, ou vai ser o safety em cima inteiro. Eles foram trabalhando dependendo da situação. Tinha hora que era um linebacker e um safety contra o Hurts, tinha hora que era um safety com outro cara de olho, normalmente o outro safety de olho nele. E nas decisões ali, nos momentos mais importantes, terceira descida, essas coisas, era o Gilmore em homem a homem no Hurts. E aí o Gilmore brilhou e fez uma diferença. Mas, Arthur, você vê como o Hurts é bom, porque mesmo assim ele conseguiu acho que 9 recepções e bastante jardas até. Mas foi no momento que precisou, não teve muito Hurts ali pra eles, e isso já aproveitou e ajudou bem as coisas a desmoronarem pra eles, né? O Hurts teve aqui o número certinho, 9 recepções para 94 jardas, são ótimos números. O Belichick até durante a semana comentou que enxerga o Hurts mais como um slot receiver do que propriamente um tight end, que não tem tanta função de bloqueador, ele é mais um tight end recebedor. E os Patriots, ali, até por conta da ausência de Patrick Chung, que não jogou nessa partida e até levou a preocupação de quem estaria ali na cola do Hurts, colocou o Stephon Gilmore e aí deu conta do recado. Eu também destacaria na secundária o safety Terrence Brooks, e quando chegou para os Pats, todo mundo só tinha expectativa dele jogar nos Special Teams, mas isso vem se mostrando o contrário.
com a ausência do Chung nesse jogo de agora contra os Eagles, o Brooks assumiu um pouco dos seus snaps, assim como o Duro Harmon, que esse aí a gente já tá um pouco mais acostumado a dar conta do recado. Bem lembrado, o Brooks tá tendo bastante participação, não tá sendo difícil ver ele atuar na defesa. Ainda precisa melhorar, ainda tem o que crescer, o que evoluir, mas só o fato de estar participando já fala muito do jogador, que a gente vê que, por exemplo, o Joan Williams, coitado, quando vai, não joga, que diferença, né? E dois caras que são novos no time, não tem muito o que tirar aí, é muito do que o cara tá fazendo. O Brooks realmente tá fazendo muito bem. Também tem que falar muito bem do Shelton e do Guy nesse jogo, cara. Principalmente o Shelton. O Shelton fez de tudo, tava em tudo quanto é lugar. Foi o líder em tackles, com 5 tackles no jogo corrido, e fez com que as coisas mudassem um pouco. Como eu falei, a gente tá falando desde o preview, essa linha ofensiva do Eagles é boa, o center é muito bom, tem guards muito bons. E o Shelton, os primeiros drives ali, né, até esse 95 jardas, ele deu uma sofrida, mas depois achou o posicionamento dele, achou a forma de atuar, e junto com o Guy fez um puta de um jogo, cara. Interessante também como esses ajustes melhoraram, porque eu achei que foi mais ajuste na secundária em si do que no próprio front seven. Mas nos primeiros drives ali, você viu como a gente chegava no Wentz e não derrubava, tackle errado, aí parece que os caras acordaram e as coisas começaram a funcionar. Foi mais um jogo bom pro front seven, Arthur, 5 sacks, mais 7 hits, com Wentz em pressão em 45,8% dos snaps. Cara, aí é a defesa que a gente precisa mesmo, né? Uma secundária que resolve lá atrás e 7 caras ali na frente, são 7 cachorros famintos indo pra trás dos negros. Eu concordo com você, realmente a atuação do pass rush e do front seven no geral foi muito, muito boa, principalmente até os Patriots deram, entre aspas, uma sorte que o Lane Johnson, o right tackle do Philadelphia Eagles, acabou se lesionando, e depois que ele saiu da partida, aí sim os Patriots conseguiram fazer os 5 sacks. Antes, com o Johnson em campo, foram 0 sacks em 12 dropbacks. Então, assim, teve um pouco de diferença. Claro, essa ausência do Johnson foi muito sentida pela linha de Filadélfia. O próprio Jason Peters, o left tackle titular, também acabou saindo no decorrer da partida, mas isso são coisas que não tem como controlar numa partida de NFL. Eu só fico ainda com um pouco de pulga atrás da orelha da nossa defesa contra o jogo corrido. Eu achei que ela não foi tão testada nessa partida contra o Philadelphia Eagles, até por conta do desfalque do time na posição. Eles estavam sem o Darren Sproles posto na injury reserve e também sem o Jordan Howard, o principal running back do time, e para isso tiveram que confiar apenas no Miles Sanders, um calouro que não conseguiu ali desenvolver o seu jogo. Então eu quero muito ver nessa partida contra os Cowboys, que a gente vai enfrentar 2 ótimos running backs, principalmente o Zeke Elliott, como vai funcionar essa defesa contra o jogo terrestre. Ainda temos respostas ainda para ver essa defesa, mas já foi um alívio ver ela começar mal. O Belichick foi ali, mostrou claramente, juntou os caras, conversou com eles e virou outro negócio. E bem lembrado, a questão do Lane Johnson fez diferença sim, atrapalhou bastante a OL deles, mas como eu falei, não é uma OL de um cara só não, tem bastante cara bom ali que não conseguiu trabalhar como eles estavam trabalhando contra outros times. Para virar para o outro lado de campo e a gente ir para o ataque, eu quero trazer aqui o Kono Ugoda. Espero que não esteja me zoando, que eu não sei o que é. O avatar dele tem um desenho aqui meio japonês, então eu imagino que não seja zoação contra mim. Mas vamos lá. O que deve ser mudado no time ofensivo para melhorar o desempenho para o resto da temporada? Então, senhor Kono Ugoda e senhor Arthur, mais um jogo desse ataque enroscado, sofrendo, que não vai, que não parece que as coisas não acontecem. Como até coloquei o nome do programa aqui, o Screenplay Patriots quase tá virando o nome. É só isso que funciona e nem isso tá funcionando direito mais, Arthur. Realmente a situação tá complicada. Foi mais uma partida que o ataque não conseguiu engrenar. A gente esperava que depois da bye week, porque até a partida contra o Baltimore Ravens deu alguns indícios, deu alguns flashes que o ataque poderia evoluir, subir de nível, elevar o patamar. Só que não foi isso que aconteceu na partida contra o Philadelphia Eagles, principalmente o jogo aéreo dos Patriots, muito bem motivado pela ineficiência do jogo corrido. Mas a gente viu o Brady lançando 47 passes e só acertando 26, ou seja, 21 passes incompletos. Brady de 2015
da temporada regular de 2015 até 2018, não teve nenhuma partida com 21 passes incompletos. Nessa temporada atual, a de 2019, já são 2 jogos lançando mais de 20 passes incompletos, ou seja, a situação também não está fácil para o quarterback dos Pats. Ele que nos últimos anos vinha sendo ali nossa grande salvação do setor ofensivo, porque tudo se baseava em Tom Brady, nesse ano não está conseguindo surtir o mesmo efeito, que já começa a levantar dúvidas se tem que trazer outro quarterback, se Brady acabou, tá em declínio e tudo mais, papapá, mas pra mim não é por aí, e é o que a gente vai comentar, principalmente focado nessa partida contra os Eagles. O que eu vejo, a gente já falou aquela coisa que tem hora que a gente tem que repetir o que a gente vem falando já, mas é porque é a verdade. Quem dera, queria eu, que o problema do ataque dos Patriots fosse um só, uma peça só, se fosse só o Newhouse, que fosse lá e trocasse ele e as coisas resolvessem. Não é, infelizmente não é. São várias coisas que estão acontecendo. Começa nessa questão do ataque do jogo corrido que não funciona. Brady lançando 40 e poucos passes por jogo, e já faz tempo que a gente fala que isso não é ideal. Então cada ano, a cada jogo, a cada dia que ele ficar mais velho, isso vai ficar ainda menos ideal. Então esse jogo corrido não vai. Muito por culpa da OL, muito por culpa também dos running backs. Não vai. Isso ferra o play action, que sempre foi uma arma importante para os Patriots. Fazer a defesa ficar com medo daquela corrida, para sobrar espaço, principalmente no meio do campo, que é onde o Patriots sempre jogou muito bem, o Brady sempre jogou muito bem. Ele não está conseguindo jogar no meio do campo. Isso também porque não tem um Gronkowski ali, como sempre teve, trabalhando muito bem no meio do campo. Basicamente só tem o Edelman agora. E também o Edelman não está jogando o seu melhor futebol americano, está fazendo drop. Então assim, Arthur, pra eu não ficar aqui 10 minutos falando um atrás do outro, sabe aquele negocinho que você brinca com o dominó, que você derruba uma peça e outra vai quebrando? Olha a sequência que eu fiz aqui. Jogo corrido, que não vai, que não tem play action, que isso faz com que o meio fique mais ocupado, que não tem Gronk, que tem Edelman jogando mais ou menos. Uma coisa vai levando a outra, e tem várias dessas nesse ataque dos Patriots, né? E pra mim o principal catalisador de todos esses, podemos dizer até desastres do ataque dos Patriots, querendo ou não, a linha ofensiva. Porque eu até escrevi um post lá no início da temporada, antes da primeira partida, salvo engano, que o jogo corrido ia ser a grande potência do ataque dos Patriots em 2019, como foi em 2018. Muitas pessoas esquecem, mas em 2018 a grande base do ataque dos Patriots foi o ataque corrido, com o Sonny Michel conseguindo quase 1.000 jardas na temporada regular e nos playoffs dando um show e tudo mais. E nesse ano a expectativa era igual. Até porque mantivemos os mesmos running backs, tivemos a adição do Brandon Bolden, que tá conseguindo correr bem e tudo mais, só que não tá indo, não tá andando. E pra mim a culpa não são dos running backs. Claro que eles também não podem ser isentados de tudo, mas o grande foco é na OL. A gente tá vendo a mudança na posição de center, com o David Andrews fora da temporada e o Ted Carter assumindo a posição, o próprio Marshall Newhouse entrando ali como um tampão na posição de left tackle, o senhor Shaq Mason que não tá conseguindo abrir espaço para a corrida como conseguiu em 2018. Então assim, são vários acúmulos de fatores, mas pra mim o principal é a linha ofensiva. Tá, mas linha ofensiva pra você no geral ou linha ofensiva pra você por causa do jogo corrido? Pra mim eu acho até que mais no jogo corrido, porque muitas pessoas acabam voltando sempre a olhar pro jogo de passe, jogo aéreo e tudo mais. Mas pra mim, se a linha ofensiva tivesse conseguindo abrir espaço pro jogo corrido e até mantendo um pouco dessa produção no jogo aéreo, claro que melhorando um pouco, os problemas dos Patriots seriam muito menores. Porque pra mim, volto a repetir, o ataque dos Patriots em 2018 foi baseado na corrida. E nesse ano a gente não tá conseguindo implantar isso. Eu vou trazer aqui Nossa, só tá vindo uns nomes bons pra mim aqui. Nath J. Acho que é isso. A culpa do desastre da linha ofensiva é exclusivamente da OL ou já está na hora de começarmos a acertar que precisamos de outro quarterback em campo? Vamos ter jogo corrido nessa temporada, o Eric Nilo. Tem muita gente que basicamente falando disso. O quanto o Isaiah Wynn melhora essa OL, o Edgar Antunes. Pra mim, eu concordo com você que o problema é sério na OL no jogo corrido. No jogo de passe eu não acho. No jogo de passe eu acho que é onde esse quebra-cabeça tá todo errado, todo com peça que não tá encaixando aí. A gente falou aí do Brady.
Esse foi o segundo pior jogo na temporada dele, com nota no PFF. E normalmente ele tem, a média dele na temporada é de 81, mais ou menos, que o PFF dá a nota. Ele teve 46. 4 de 13 jardas em passes para mais de 10 jardas. 4 em 13 acertados em passes para mais de 10 jardas. Os receivers não conseguem separar. O slot não funcionou nesse jogo, por exemplo. O Sanu ainda não encaixou direito. O Harry ali sendo aproveitado em 5 snaps e basicamente não sendo usado na endzone. Para mim é muito mais do que simplesmente a linha ofensiva. E nesse jogo o Brady teve 33% dos snaps com pressão. A média da liga é de 30%. O Brady não tá tomando tanta pressão assim como parece. Pra você ter uma noção, eu vou soltar um texto essa semana ainda, provavelmente na quinta, com um estudo melhor disso, desses números. Vocês sabem que eu sou louco por número, dessa questão da pressão. Mas eu já vou dar um spoiler aqui. A diferença da pressão que o Brady teve em 2018 para o que ele vem tendo até agora na média é de 5% dos snaps só. Não é uma OL absurdamente horrível como ela parece ser. De novo, na proteção do passe, pro jogo corrido ela é ruim sim. Eu acho muito complicado a gente simplesmente jogar a culpa na OL, e principalmente jogar a culpa no Newhouse, do coitado do Newhouse, vírgula. Não estou defendendo o Newhouse, não estou falando que o Newhouse é bom, ele é ruim, sim, mas não dá pra falar que o problema é o Newhouse. Não dá pra falar, Arthur, que o Isaiah Wynn vai chegar e os nossos problemas vão se acabar. Tomara que sim, tomara que eu esteja errado, mas o que a gente tá vendo não vai ser isso, cara. Até porque a gente tá listando uma série de problemas, e não é porque só um jogador vai entrar que todos esses problemas vão funcionar. Não, longe disso. Claro, eu acredito que o Wynn vai dar uma melhora substancial à linha ofensiva dos Patriots, a esse jogo, a essa proteção ao passe e tudo mais, até um pouco a proteção do jogo corrido, mas não vai ser da noite pro dia que esse time vai conseguir engrenar no ataque. Até porque, voltando para os anos que os Patriots ganharam o Super Bowl, 2014, 2016, 2018, a gente sempre teve um jogo corrido ali que conseguia, pelo menos na goal line, dar conta no recado. E 2018 foi a maior prova disso. Nos anos, por exemplo, 2015, que a gente acabou batendo na trave na final da NFC, os Patriots tiveram que contratar o Steven Jackson, que estava praticamente aposentado no fim da temporada, porque não tinha quem correr. O Joe Josefa estava tendo carregadas naquele ataque terrestre. Então, assim, e nesse ano, a diferença é de que a gente tem jogadores no backfield, tem jogadores capazes, mas a OL não está conseguindo abrir buraco. E não só a OL, porque a gente sempre fala da ausência de Gronk no jogo aéreo, mas ele era possivelmente o melhor terreno bloqueador da liga. E ao lado dele, ele tinha talvez o segundo melhor terreno bloqueador, que era o Dwayne Allen. E hoje, os dois não estão mais no time. O Allen até é um free agent, e para mim seria uma contratação que os Patriots deveriam investir, porque ele caberia no nosso salary cap e seria um jogador para dar aquele upgrade a principalmente o Ryan Izzo, que apesar de ser mais bloqueador, ele não está conseguindo exercer essa função bem. Então, assim, é um acúmulo de fatores que com a Isaiah Wynn não vai surtir um efeito completo, mas obviamente vai ajudar e muito. Tá, concordo com tudo isso que você falou. Mas tem um ponto aí também que é quase que proibido de falar pro torcedor dos Patriots, que é o Brady. O Brady em 2017 foi o melhor QB trabalhando contra a pressão. O que a gente já falou muitas vezes aqui, volta pros podcasts de 2017, Arthur, o que a gente falava? Manda blitz que o Brady vai identificar e vai trabalhar ela. É buraco que vai abrir pra gente. O Brady, em 2017 principalmente, foi o melhor disso. Esse ano, ele é o pior da liga trabalhando contra a pressão. Então, assim, ele precisa também melhorar. Ele precisa voltar a fazer o que ele sempre fez. Isso é decair fisicamente? Provavelmente não. Isso é leitura, isso é trabalhar. O senhor Josh McDaniels também, que em 2017 estava junto e sabia também fazer jogadas, montar jogadas, soltar as jogadas certas para a hora que tinha a pressão. Esse ano parece que não sabe. Só existe screenplay nesse jogo, nesse time, nesse ataque, Arthur. Eu não aguento mais, cara. Pega, sai a bolinha lá. Já tá óbvio que os caras já não tá funcionando mais, porque os caras já estão sabendo que tipo, daqui a pouco vai vir a screenplay dos Patriots. E nem existe screenplay mais com receiver, que antes tinha com Edman, essas coisas. É só cornerback também. Até na screenplay a gente tá tipo medíocre, sabe?
Realmente ficou um ataque muito previsível, o que vai em contrapartida que Josh McDaniels sempre propôs, sempre foi um coordenador ofensivo bastante criativo, e geralmente no playoffs que ele abre mais o playbook, mas isso não vem em questão agora, e sim, o alvo aqui no nosso foco da discussão é Brady, e eu concordo com você. Eu não acho que ele decaiu fisicamente tanto de 2017 pra cá, tudo bem lá, 2 anos anteriores, ele foi MVP naquela temporada, mas assim, você olhando pra ele, olhando o Brady se movimentando no pocket e tudo mais, você não vê esse declínio. É mais uma questão de leitura e pra mim de confiança nos recebedores e na linha ofensiva. O Brady tem uma coisa que pra ele, assim, lançar pro recebedor, ele tem que antes chamar ele pra jantar na sua casa, ser amigo da sua esposa, dos seus filhos, papapá. Eu vou falar o que você quer falar, meninas me desculpem. O Brady quer me foder, me beija antes. É tipo isso. Bem, vamos dizer assim, muito entre aspas, um pouco paneleiro com seus recebedores. Tanto que a gente só vê ele basicamente lançando bolas pra Edelman por conta de toda essa química que tem entre os dois. Em 2017, você estava lembrando, a gente tinha ali na elenco o Chris Hogan, o próprio Daniel Amendola, jogadores que já estavam há tempos nos Patriots, que o Brady já conhecia muito bem. E aí chega nesse ano e a gente vê novos elementos entrando, como N'Keal Harry, Jacoby Myers, o Dossett ali se estabelecendo, e aí o Brady fica com um pouco dessa trava de lançar. Agregado a isso, claro, a linha ofensiva que ele não tem tanta confiança. Ele olha pro lado dele, pro lado cego, tem Marshall Newhouse, ele pensa, poxa, eu não vou ter tanto tempo para lançar, eu vou ter que me livrar logo da bola. Vou até, falei aqui do McDaniels, e vou até pôr aqui, o Diego Silva mandou pra gente, vou até falar aqui, ó. Vejo muita gente criticando os jogadores, mas o quanto da culpa do ataque de não produzir também é do Josh McDaniels. Algumas chamadas estão bem ruins, ao meu ver, e aí ele fala do Scarnecchia também. Eu acho que o Scarnecchia tá fazendo um milagre, porque como eu falei aí, 5% de diferença em pressão é quase que um milagre. O que ele não tá conseguindo é fazer o buraco abrir no jogo corrido. Mas pra mim a questão do McDaniels, das jogadas, o que eles estão chamando, tá sim, ruim também é sim uma boa porcentagem dele. Então você, de novo, ó, você põe um coordenador que tá chamando jogada e montando jogada ruim, um quarterback que sempre soube trabalhar contra a pressão e tá numa situação super de pressão, não conseguindo fazer isso, uma OL que não consegue proteger, que tem o cone ali no lado esquerdo também ferrando tudo, um jogo corrido que não funciona, que não dá o play action para trabalhar, receivers todos novos com quarterback que gosta de ter um relacionamento, vamos dizer assim, maior com seus recebedores, e o seu principal recebedor Edelman, que tá sofrendo, que tá com... vai saber o que o Edelman tem, que ele já teve problema, acho que foi costa, sei lá, que ele teve no começo do ano, mas que tá dropando bolas bestas que normalmente ele não dropa. 6 coisas eu listei aqui. Não dá pra falar que esse problema é só da linha ofensiva, não dá pra falar que esse problema se chama Newhouse apenas. De novo, ele é horrível, mas a culpa não é só dele. Nessa semana ainda vou destrinchar melhor essa questão das linhas ofensivas aí, dessa pressão, de como eu tô vendo tudo isso. Bom, então é isso aí. Vamos ver o que o Isaiah Wynn vai fazer, o quanto ele vai melhorar. Espero sim eu estar completamente errado, que todos esses pontos que eu listei sejam mentira e que somente o Newhouse seja o problema. Quero eu, com certeza vai acontecer isso, porque Brady é justo e o Isaiah Wynn vai mudar esse time inteiro. Tomara, porque tá começando a ficar complicado, Arthur. Semana 12, com adversários complicados. E assim, aquilo que a gente sempre fala, os Patriots precisam engrenar. Dezembro é normalmente quando as coisas andam, o ano passado não foi. O playoff tá chegando, cara, as coisas precisam entrar nos eixos aí. Acho que talvez a gente foi até um pouco muito negativo nesse podcast. Só que tem luz no fim do túnel sim. Tem esperança nesse ataque dos Patriots, até porque semana 12, falta tempo para os playoffs ainda, apesar de ter um calendário complicado aí nas próximas semanas. Só que a gente tem agora o retorno do Isaiah Wynn, tem Mohamed Sanu e N'Keal Harry se adentrando mais no playbook do time, sendo mais envolvido por Brady, tomara. E a gente espera sim que o ataque dos Patriots consiga engrenar. É o que todo mundo deseja
é o que deixa o jogo dos Patriots mais legal de se ver, mais emocionante, mais vistoso, até porque, mesmo eu ter comentado que estava sendo legal torcer pelos punts de Jake Bailey, o que eu gosto mesmo é de ver Bailey lançando touchdown. Isso ele já não faz há algumas semanas. Pois é. Mas, enquanto isso, deixa o ataque se virar lá, o Folk vai chutando os chutes dele, o Bailey vai arrumando os problemas, a defesa vai engolindo o quarterback, e assim nós vamos indo com 9-1, que não é qualquer um que tem 9-1 aí nessa liga para reclamar como a gente reclama desse 9-1. Beleza, Arthur? Na quinta-feira estaremos aqui, então, preview, para você que não está sabendo ainda. Toda quinta-feira agora a gente está soltando um segundo episódio do podcast que chama Preview Patriotas, que a gente vem falar do próximo jogo. Então hoje aqui no programa da terça a gente não está falando do próximo adversário, para a gente falar de um jeito um pouquinho diferente, um pouquinho mais aprofundado, pelo menos trazer um ponto importante para o próximo jogo, que é o que a gente está falando no Preview Patriotas. Ouça lá para a gente continuar fazendo e as coisas continuarem no ar, beleza? Valeu, Felipe, um abraço aos Patriotas, até a próxima. And the way that they play as a team, and will always be true to the red, white and blue, our New England American dream. When they take to